Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre esse ano de 2025. Você já percebeu que tem acontecido tantas coisas, muitas coisas que a gente fica assim admirado, né? Meu Deus, está acontecendo isso? Tá. Está acontecendo muitas coisas. Se a gente for parar para pensar, não seguir palavras dos outros, notícias de outros, mas é você dentro do seu interior refletir, ler a Bíblia e dizer: meu Deus, está acontecendo muitas coisas, por que será? Não sabemos. 2025. Aí eu estava olhando assim, 25. 2 e um 5. Não estou falando aqui em numerologia, não. Um 2 e um 5. Quando Jesus foi multiplicar os alimentos, os pães e os peixes, era quantos peixes? 2. Quantos pães? 5. Não estou falando em numerologia, estou falando em questão de o 25, o 2 e o 5. E outra coisa que nós costumamos dizer, 5 pães e 2 peixinhos. Por que falamos 5 pães e 2 peixinhos, né? Se fosse na ordem, né, numérica, era 2 e 5. 2 peixes e 5 pães. Mas quando a gente fala em 5 pães, que é o primeiro, pão é Jesus. Ele é o pão da vida. E o peixe, pescadores. Jesus lidava muito com pescadores. Então, os 5 pães, que a gente fala primeiro os pães, né? Dificilmente a gente diz: ei, Jesus multiplicou 2 peixes e 5 pães. Não, geralmente é 5 pães e 2 peixinhos. Os 5 pães, os pães significa que o pão simboliza, não é? Simboliza Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Por isso nós falamos primeiro o pão, 5 pães e os 2 peixinhos que Jesus multiplicou e saciou a fome de muita gente. E mais uma vez, se a gente for pensar assim, 5 pães e 2 peixinhos, número 7, né? 25, 2 mais 5, 7. 7 é o número completo. É o número da perfeição. Deus fez o mundo em 6 dias, mas no 7º dia ele descansou. 7º dia. Aí eu pergunto, nós temos descansado no Senhor? Ou nós temos descansado todos os dias em algumas coisas? Precisamos aprender, refletir sobre o que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo. Tanta guerra, tanta fome, tanto desemprego, é tanta coisa acontecendo, né, neste ano de 2025, que a gente for parar para pensar, aí diz: olha, será que são os sinais? Tem muitos sinais aí, muitos sinais notórios, que a gente pode dizer assim: está acontecendo isso este ano, por quê? Mas é só o começo, né? Quando Jesus fez aquele sermão profético, falando sobre reinos contra reinos, nação contra nação, fome, miséria, terremoto, né? Doença. Quando Jesus falou que ia haver tudo isso, é perguntar: aí é o fim? Aí Jesus: não, aí é só o começo das dores. É só o começo. Que nós possamos estar preparados para quando Jesus voltar, a gente diz assim: estou aqui, Senhor. Não sabemos quando, nem o dia, nem o mês, nem o ano. Mas ele vai voltar sim, porque ele prometeu. Ele disse lá: olha, na casa do meu pai tem muita morada, eu vou preparar o lugar. E quando eu voltar, quando eu preparar, eu voltarei. Ele disse que vai voltar. Por que não acreditar? Jesus não é um político que promete e não cumpre. Jesus não é um homem como um de nós que mente. Jesus não mente. Ele estava dizendo que vai voltar.
Então vamos esperar ansiosamente, vamos esperar por esta vinda gloriosa de Jesus. E a gente está preparado para um dia morar no céu, que nós possamos refletir. Somos livres para falar de Jesus e confessar Ele como nosso Salvador. Livres. Você sabia que tem mais gente presa lá de fora do que na cadeia? Tem muita gente presa no celular, presa em esporte, presa em vício, presa em tanta coisa. Ainda diz assim, na hora que eu quiser deixar esse vício, eu deixo. Está preso. Aí diz que é livre. Eu sou livre para fumar, eu sou livre para beber, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não, você está preso a fazer tudo aquilo que a sua mente não tem força de dizer assim, eu vou me livrar disso. É difícil, né? A pessoa entender o que é ser livre e o que é estar preso. Tem muita gente presa aqui fora. Tem muita gente presa aqui do lado de fora. Que nós possamos refletir. Nós somos presos a quê ou a quem? Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.